Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, essa semana nós vamos continuar com o nosso livro, volume 2, tá? Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a avaliação de vocês. Como vocês sabem, né, na próxima semana vocês estarão fazendo as avaliações. Em relação à avaliação de filosofia, vocês terão o volume 1 para poder estudar para a prova, tá? O nosso volume 1, ele só tem um capítulo. Então, vocês vão estudar, né, todo o capítulo, todo o volume 1 de filosofia. Mas a prova está bem tranquila, tudo aquilo que a gente já havia conversado em sala de aula, nas nossas aulas até aqui, tá bom? Quem realizou as trilhas também vai ter bastante facilidade em fazer a prova, porque eu coloquei, né, algumas questões bem parecidas com as trilhas. Então, eu sei que vocês vão identificá-las. Então, prestar atenção nas perguntas, na interpretação da prova, que eu sempre coloco também. E eu sei que vocês vão fazer uma boa prova, tá bom? Nessa semana, eu deixei para vocês as páginas 8 até a página 10. Aqui na página 8, nós vamos falar de um filósofo que nós já havíamos falado dele no início das aulas, que é o Sócrates, está na página 8. Sócrates, ele viveu na Grécia Antiga, no século V a.C. E ele ficou bastante conhecido em Atenas porque ele frequentava, né, os espaços públicos, sempre dialogando com as pessoas. Né? Toda pessoa que ele encontrava, ele dialogava, principalmente com os jovens. E aí, não sei se vocês lembram que eu cheguei a comentar com vocês que Sócrates, ele foi julgado, né? Houve esse julgamento, que ele foi morto, né? Ele foi condenado à morte. E uma das coisas que ele foi julgado era exatamente isso, de corromper a juventude, né? Ele foi julgado também por isso, por corromper a juventude. Então, ele estava sempre com os jovens, né, conversando, dialogando, fazendo os jovens pensar e tudo mais. Então, ele acreditava que o diálogo, ele dava às pessoas a oportunidade de trazerem suas ideias à luz. Ele as ajudava a perceber o que sabiam sobre determinado assunto, a verificar os enganos cometidos, a fim de corrigi-los e a elaborar novas ideias em conjunto com seus interlocutores. Então, ele acreditava o quê? Que o conhecimento, ele está em nós. E o filósofo, né, ele tem essa função de trazer esse conhecimento à luz, trazer a ideia à luz. E aí ele vai usar de uma filosofia que diz que sobre a teoria da maiêutica. Né? Esse nome ainda vai aparecer bastante para vocês. O que significa maiêutica? É exatamente o mesmo que parto, né? Essa palavrinha maiêutica, ela tem a ver com parto. E por quê? Diz a história que a mãe de Sócrates, ela era uma parteira, né? As parteiras eram o quê, né? Elas faziam parto de crianças, de bebês. Então, ele vendo isso, ele vendo a sua mãe realizando esses partos, ele vai trazer essa metáfora, que é o quê? A mãe, ela tem ali a criança, o bebê, né? O bebê está ali dentro dela por enquanto, e a parteira vai trazer esse bebê à vida. Então, mesmo que esse filho não seja da parteira, no caso, mas ela vai estar trazendo também a criança à vida. Assim como a mãe que deu a vida, ela vai estar trazendo a vida. E ele faz essa metáfora com as ideias, o conhecimento. O conhecimento está dentro da gente, está dentro de você. E o filósofo, usando, né, o diálogo, usando essa técnica da maiêutica que a gente vai ver, ele vai trazer esse conhecimento à luz, tá? Então, ele as ajudava a perceber, já li, né?
a fim de corrigir e elaborar novas ideias, tá? Então é isso. Esse parto de ideias é isso, é trazer as ideias à luz. Sócrates, ele nunca registrou os seus ensinamentos. Não tem nada escrito dele, que ele mesmo escreveu. O que a gente tem de escrito dele, quem escreveu? Foi Platão. Platão, ele era o seu seguidor, o seu aluno, tá? Então, é Platão que vai registrar os ensinamentos de Sócrates. E aí essas obras ficarão conhecidas como Diálogos Platônicos. Por meio delas, o pensamento de Sócrates chegou à atualidade, tornando-se tema de inúmeros textos e estudos, tá? E esses diálogos platônicos é aonde vai aparecer Sócrates como o principal personagem, tá? Então, vamos ler esse texto a seguir aí, que traz algumas informações a respeito do modo como Sócrates dialogava com seus interlocutores. Sócrates acreditava que a felicidade vinha de levar uma vida boa. O que é bom e o que é ruim? Essa era a grande questão. Ele achava que descobriria se conversasse com muitas pessoas. Quanto mais questões fizesse, mais sabedoria. Sócrates queria encontrar definições universais para ideias como bem, justiça, sabedoria e não apenas descrições. Então, esses termos, mais complexos da gente entender sobre o que é o bem, o que é a justiça, o que é a sabedoria, Sócrates queria que as pessoas definissem para eles, para ele, desse uma definição e não apenas uma descrição. Por exemplo, se ele perguntasse para você o que é coragem, não era para você apenas dizer um ato de coragem, A coragem é libertar alguém, Salvar alguém. Não apenas isso. Ele queria que a pessoa realmente definisse o que é a coragem, não apenas descrevesse algo. O método de Sócrates para encontrar a verdade sobre as coisas era um sistema de questionar o que as pessoas acreditavam. Assim, Sócrates esperava revelar as inconsistências. Então, através desse diálogo, de questionamento, que a gente sempre vai falar isso aqui, que ele utilizava muito, ele ia encontrar as inconsistências, poderia encontrar as inconsistências nas falas das pessoas. Então, ele ia questionando, ele ia perguntando, até quando a pessoa não tivesse mais resposta, ou se tornando até às vezes incoerente. Então, era a partir daí que ele ensinava as pessoas. Tudo bem? Página 9. Aqui na página 9, no número 1, tem uma perguntinha aí que ela é pessoal. E aí é a sua resposta. Essa aqui de negrito. Dialogar com os outros facilita ou dificulta o nosso pensar? Por quê? Então, aquilo que você acha, dialogar facilita ou dificulta, tá? E por quê? Na 2, está falando aqui sobre esse questionamento, que Sócrates fazia, esse diálogo e sempre questionando as pessoas. Ele quer que você faça aqui nessa A e B 2 perguntas, tá? E aí o que a gente fala sobre perguntas filosóficas, que é o quê? São perguntas que levem as pessoas a pensar, tudo bem? Então, você pode fazer essas 2 perguntas. Eu vou deixar aqui 2 perguntas de sugestões que vocês podem colocar aqui, tá? Primeira, o que é o certo e o que é errado? Na letra A. Na letra B, defina o que é belo. Então, são perguntas que são difíceis a gente definir. A primeira, o que é certo e o que é errado. E a segunda, o que é o belo. Então, isso leva a gente a pensar
leva a gente a questionar, né, sobre várias coisas. Aqui no finalzinho, tá vendo? Nessa atividade aqui, você vai pintar de verde aquilo que você considera fundamental, de amarelo no que pode ser necessário e de vermelho o que é prejudicial. Então, por exemplo, para você, o que é fundamental? Vou dizer para mim, tá, Daniele? É fundamental para mim saber ouvir. Então, eu pintaria de verde. É fundamental para mim o respeito, tá? Agora, no que pode ser necessário, vou pegar um aqui, opiniões. Opiniões, para mim, ela pode ser às vezes necessária ou às vezes não. Às vezes uma opinião não vai ser necessária para mim, tá? E prejudicial, eu colocaria a intolerância, a indiferença, elas são, sim, prejudiciais, tá? Então é isso, cada uma delas você pinta de acordo com a legenda. E a última página, a página 10, diz assim, ó: o diálogo, ele pode ser aprimorado? Vamos ver aí. A gente vai ver que na filosofia, vários filósofos, né, hoje, que a gente olhar hoje, os pensamentos deles vão ter muito a ver com filósofos que já os antecederam, que vieram antes deles. Então, as ideias elas vão ser muito parecidas. E por que isso acontece? Né? Porque a filosofia, ela mesmo se dialoga entre si. Então, a gente vai ver que um pensamento de um filósofo vai passar para outro e assim sucessivamente, tá? Então, o diálogo, ele sempre vai ser o quê? Aprimorado. As ideias, elas sempre vão ser melhores, elas vão ser sempre aprimoradas. É igual aquela frase, né? Aquele ditado que diz, né? Uma mente, né? Uma cabeça, ela sempre vai... Não, desculpa. Duas cabeças, né? Duas mentes, elas sempre vão pensar melhor do que uma só. Quando você tá com outra pessoa, você pensa melhor, suas ideias fluem melhor do que às vezes você tá sozinho, né? Esse processo é mais lento. Agora vamos aí, ó, outro filósofo. Esse aí se chama George Hegel, tá? George Hegel, ele concluiu tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Para designá-lo, empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo, tal movimento começa com um confronto de situações ou ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese, ou seja, resultava em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. Então, o que a gente vê aqui, ó? Ele vai falar sobre essa dialética. O que é uma dialética? Esse termo dialética significa disputa. Que disputa é essa? É disputa de uma ideia com outra ideia. Essas duas ideias, elas podem ser contestadas. Por exemplo, eu tenho uma ideia, você tem outra ideia. Então, a gente vai começar aqui a disputar, né? Uma vai tentar contestar a outra. E aí, isso vai acontecer até que uma seja contrária, né? Até que haja esse oposto, essa ideia contrária. E é onde a gente vai ter uma síntese. O que é isso? É o resultado de uma nova ideia. Porque até o resultado da nossa aqui discordância, vamos dizer assim, pode dar ideia a um novo pensamento, né? Totalmente diferente. Então, essa disputa de pensamento, ele vai chamar de dialética. E essa ideia que ele teve, depois, mais para frente, vai aparecer nos pensamentos de Marx e Friedrich Engels, tá? Vai aparecer também desses dois pensadores, né, aí mais para frente. Então, como eu falei, como vocês vão ver que as coisas as ideias, né, os pensamentos deles vão acabar se repetindo, tá?
Hegel afirmava ainda que tal movimento, a dialética recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Então, poderia-se começar outra, né? Se essa síntese ela fosse também contrária. Ela também poderia ser contrariada entre as duas pessoas. Esse novo confronto que poderia aparecer resultava em outra síntese e assim sucessivamente, tá? Então, as coisas sempre o quê? Em processo, né? Nesse movimento. Então, voltando aqui, resumindo, uma dialética, uma síntese, que poderia ser outra dialética e outra síntese, e assim sucessivamente, tá? Ok? 8º ano, então, esse foi o nosso vídeo, tá? Desta semana, para vocês realizarem aí. Na verdade, vocês só têm aí uma folhinha de atividade para fazer, tá bom? Uma folhinha de atividade. As outras, né? Só vocês pensarem aí sobre o Sócrates, que eu falei, que é a maiêutica, tá? Esse parto de ideias, trazer as pessoas a pensar, ao diálogo. E o Hegel, o George Hegel, sobre isso, tá? A dialética e a síntese, ok? E aí, nas próximas semanas, nós iremos continuar falando sobre isso, tá? Sobre o diálogo, sobre tudo isso que é importante, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, que vocês possam aí ter uma semana abençoada.